Boa noite a todos, boa noite, boa noite. Hoje temos uma live com mais pessoas, estamos na terça-feira e não na quarta, tá tudo diferente, tá tudo mudado. Boa noite quem está aí acompanhando a gente, já vai dando um oi aí nos comentários, quem estiver aí online. Tem uma quarta na minha terça. Eu e a Nicole, vocês já conhecem, né? Não precisa a gente se apresentar, mas eu vou deixar os nossos dois convidados especiais hoje se apresentarem. Doutora Amanda, diga aí quem é você, de onde é que você vem, para onde é que você vai. Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Vasconcelos, eu sou residente do 2º ano de Medicina de Emergência aqui de Fortaleza. Nossa, e o nosso outro convidado especial, grande PV, diga aí quem é você, de onde é que você vem, para onde é que você vai. Boa noite a todos, eu sou Paulo Victor Batista, sou médico residente do 3º ano da Medicina de Emergência aqui no Ceará, na Escola de Saúde Pública. Massa, massa. E você também aí que está entrando na terceira pessoa na live, como é teu nome? É Nicole, é? Nicole de quê? Parece que é. Nicole Pinheiro, de Fortaleza. Mais uma vez, neste bate-horário, este bate-canal. Massa, massa. Pessoal, a gente tem uma live sobre um tema que um dia já dissemos que dessa água jamais beberei, mais beberei. Acho que a vida toda a gente escutou que isso é uma coisa para procedimentos eletivos, que isso não se aplica na emergência, tarará, tererê, mas a gente vai mostrar nessa live aqui que se aplica sim. Se aplica. Já me chamaram de em cima do muro, porque eu tenho um discurso mais apaziguador, mas é para isso, né? Mas é importante aceitar, pessoal, que a vida é um eterno cuspir para cima e cair na cara. Este é um tema que perfeitamente é um exemplo disso aí. Tanto de emergencista que eu já vi, essa coisa de anestesista, não existe papel da intubação retrógrada. Esse é um dos casos que a gente já viu. Tem outro caso aqui de colegas nossos também, doutora Vanessa, doutor Tarcílio na UPA, que também só saiu com retrógrada. Então, vamos ver, esse caso é muito, muito, muito interessante. Eu acho que é um dos casos mais legais que eu já vi, e eu não estou exagerando, e a gente vê muito destroço de via aérea aqui. Massa, massa. Projeta aí pra gente, produção, os slides. Espera ainda, que eu estou abrindo aqui, senhora, tenha calma. Produção, no caso aí, hoje é a Nicole, né, que vai projetar. Cuida. Exato. Então, assim, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver, os meninos vão apresentar esse caso pra gente, né, que chegou aqui no Hospital de Messejana. Vão falar sobre o cenário, vão explicar, né, os detalhes da história que são pertinentes para o procedimento da intubação em si. E aí a gente vai entender por que esse paciente precisou realmente fazer uma intubação retrógrada, por que tinha indicação de fazer um retrógrado para ele. Para quem não entendeu, esse aí é Mercúrio. Quem não entendeu a referência sobre Mercúrio retrógrado, pesquise no Google, você vai entender por que os seus eletrodomésticos param de funcionar do nada. É isso, vamos nós. Tem um gostinho de experiência própria, né, fofa? Super tem. Então, muito bem. Casinho aí. Bom, pessoal. Não me conta, pessoal. Eu também me afoguei dessa água aí que eu falava que eu não ia beber, que era da intubação retrógrada. Né? Inclusive, até critiquei aquela série de pitch, porque eu falei, estão botando isso aí já deu, agora o pessoal vai querer ficar inventando moda. Aí essa moda eu me vesti mesmo agora nesse plantão. Estávamos eu e meu amigo Paulo Vitor, juntamente com o nosso mestre, grande emergencista, Dr. Mataus, no plantão de sábado, na sala de parada do Hospital do Coração de Messejana, que às vezes não chega só infarto. Tranquilo. E realmente estava tranquilo. A gente recebeu o plantão com esse paciente aí, o Bob, de 25 anos. É um paciente previamente usuário de drogas. Ele sofreu uma PAF há 4 anos atrás, né? Tinha sido atendido no JF. Fez uma TQT nessa PAF, por causa dessa PAF, por causa de intubação prolongada. Evoluiu com estenose traqueal. Teve uma dilatação traqueal desde 2023, desde esses 4 anos atrás, né? Que ele colocou essa TQT, ele evoluiu com 5 internamentos por causa de complicações em relação às estenoses traqueais, né?
E todos esses internamentos, quando ele era admitido na sala vermelha, o pessoal da cirurgia conseguia, né, rapidamente já intervir, né, cirurgicamente. Então, não teve tantos problemas assim de exacerbação tão complicado como ele apresentou para a gente. Então, em 2023, ele colocou uma prótese chamada de Montgomery, e aí esse paciente deu entrada para a gente com uma história de dispneia há um mês, em concomitância ao uso de drogas, né? Ele usava já essa prótese de Montgomery, que já estava com um padrão bem secretivo purulento, com uma piora há 2 semanas, né? Com um quadro séptico claro, assim, de foco pulmonar, bastante secretivo, e em franca insuficiência respiratória, assim, frequência respiratória altíssima já, mesmo que mantendo até aquela saturaçãozinha de 93, 94, com o máximo de oxigênio que a gente dava de suplementação para ele. Perguntinha, pessoal. Público, vocês sabem o que é uma prótese de Montgomery? Eu digo isso porque quando eles colocaram no grupo a história do caso, eu fui no Google procurar, tá? Se alguém quiser, mas alguém sabe aí o que é uma prótese de Montgomery? Vocês já ouviram falar? Não é um traqueóstomo, como a gente está acostumado, tá? É outra coisa, é outro dispositivo. Porque pela figurinha aí, vocês conseguem, inclusive, ver que é diferente, né? Não parece aquele traqueóstomo tradicional que a gente está acostumado. Joga a figurinha aí, Nick, dela, para a gente ver o que é, né? O que é essa tal dessa prótese. Nós vamos aprender agora. Pois é, pessoal. O tubo de Montgomery, ele é muito utilizado em pacientes que são vítimas de estenose de traqueia, cirurgias de ressecção traqueal, ou de alguma maneira em que essas vias aéreas elas tenham um grau de estenose, tá? Ele é um dispositivo siliconado, tá certo? Ele é em formato de T, é tanto o Montgomery como o tubo em T, e ele tem essa função para manter uma via aérea pérvia, certo? Ele vai ter como uma função de meio que dilatar as vias aéreas para você ter espaço para fazer a circulação do ar, tá bom? Ele é bidirecional, tá? Então, diferentemente do traqueóstomo, em que ele tem uma curvatura apenas inferior em direção à traqueia inferior, o Montgomery é diferente. Ele é bidirecional, então ele vai tanto para a porção superior quanto para a porção inferior, tá bom? Então, a gente consegue ver, né, que ele tem esse formato em T, tá? Então, o objetivo disso realmente é de você conseguir aumentar a pervividade da via aérea, tá? É um dispositivo cirúrgico, isso aí é de competência do cirurgião aplicar esse dispositivo, tá bom? Assim como também a sua retirada. Não é uma retirada tão simples, tá? A retirada pode ser feita de uma maneira cirúrgica, a depender do grau e do tamanho, do grau de estenose ou do tamanho do tubo de Montgomery, você pode fazer uma retirada também em contexto mais ambulatorial. Mas isso vai depender muito do tamanho e do grau de estenose do paciente. Então, é basicamente esse dispositivo que a nossa paciente apresentava. Internamento prolongado, intubação prolongada, estenose de traqueia, houve a intervenção da cirurgia torácica, cabeça e pescoço para a implementação desse tubo de Montgomery, né? Existem basicamente 3 tamanhos, o 12, o 14 e o 16, e cada um vai ter um diâmetro, tá? E uma extensão diferente. Tá bom? A gente consegue ver que ele é bem diferente do traqueóstomo, tá? Ele não tem aquele lumenzinho que a gente consegue encaixar um ventilador, tá bom? Ele não vai conseguir encaixar, ele é muito mais fino do que isso, tá bom? Então é só literalmente um buraco para a pessoa conseguir respirar, tá? Então é basicamente essa a função aí e a modulação de como funciona um tubo de Montgomery. É importante conhecer exatamente para você não achar que você pode introduzir qualquer tipo de dispositivo porque ele é bidirecional, né? Então pode subir, pode descer, e o orifício ele é mais estreito, né? Não é igual um traqueóstomo que você passa ali, troca por outro, enfim. Então, se um desavisado pegar achando que é um traqueóstomo e tentar trocar pelo orifício de um traqueóstomo, não vai entrar, tá? Vai ter um problema aí de espaço, né? E também, assim, o que foi recomendado, não dá para ver pela imagem, mas ele é bem molenga, sabe? Ele é muito molenguinho, né? Então, se a gente tirar, tem a opção do cirurgião tirar da emergência, mas para ele fazer isso, né, geralmente eles usam uma Keller, pelo que a cirurgia torácica até tinha me repassado, eles pinçam e fazem movimento de rotação.
Só que tem que ter muito cuidado para ver se o paciente tem indicação disso. Porque aí, no caso, como ele tem um material mais mole, ele é muito fácil de quebrar. E esse tipo de retirada não é a retirada indicada. Então, ele ainda tem essa facilidade de não só quebrar, como até se acontecer alguma inflamação nessa parte da via aérea que ele está alocada, ele pode ainda facilitar uma estenose a mais também, né? Dependendo do tipo de inflamação e de edema que for pela região. Isso, além do mais, a gente já teve, o cirurgião torácico nos relatou no dia que já teve algumas experiências de pessoas que tentaram decanular o Montgomery achando que era um traqueóstomo. Então, você imagina a tragédia que não deve ser você puxar literalmente o dispositivo que ele está fixo na tua via aérea e você basicamente estender, né, os teus anéis traqueais. Né? É uma catástrofe. Essa é a importância de você conhecer um dispositivo como esse, caso se depare com um paciente do departamento de emergência. E se tentar puxar, ele não vai sair porque ele está preso, né? Lembrar que se você achar que é um traqueóstomo e desavisadamente tentar puxar, você vai tracionar e vai lesionar aí todas as estruturas para cima e para baixo. Então, desafiador, né? O paciente chegou com insuficiência respiratória, não estava oxigenando direito, já com falha de ventilação, com clara indicação de intubar, e o paciente tinha um tubo desse, uma prótese dessa. E aí, como é que a gente intuba esse paciente? Essa aí foi a pergunta que a gente se fez por um tempinho, antes de fazer nossos planos, né? Era um paciente que claramente não dava para a gente levar para fazer nenhum exame de imagem, e a cirurgia também já tinha falado que não tinha condições de abordar ele, como já aconteceram outras vezes, né? Era uma paciente que estava em franco esforço respiratório mesmo, ela já estava com uso de musculatura intercostal, abdominal mesmo, profunda. Ainda a gasometria dela não estava uma gasometria tão ruim, padrão HGF, né? Então, tão ruim quando eu digo, não estava com aqueles meu pH 6.9 nem 7.0, mas ainda estava já começando a apresentar sinais de que iria chegar lá. E aí a gente se juntou os três, que claramente 3 cabeças pensam melhor do que uma, né? Então, fizemos toda uma abordagem com a equipe multiprofissional, que inclusive foi fantástica no dia, né? Então a gente já chegou definindo os nossos planos, como é que a gente ia fazer. Eu e o PV, a gente passei para os planos, Nick, passei para os planos. Começou com eu e o PV encabeçando assim algumas coisas, enquanto o Matheus estava tentando dar uma ponte para a paciente, estabilizar ela, né? Ela estava com broncoespasmo, né? Precisava mais de algumas alíquotas e mais broncodilatador, otimizar uma coisa ou outra. E aí depois a gente entrou em conjunto em quais seriam os planos que a gente iria priorizar. Claro que nenhum plano desse estava assim perfeitamente colocado, né? Porque a gente nunca tinha visto uma situação assim, a gente nunca tinha lido nada na literatura assim, o manual do Walls não tem, né? E se for um tubo de Montgomery que está com estenose traquear, é um paciente com uma secreção purulenta abundante. Então, assim, não tinha isso. A gente pensou em tirar um tubo, a gente pensou em tentar fazer um ventilador acoplando com o tubo, só que como o tubo tem 2 saídas, então fica inviável a gente tratar esse Montgomery como se fosse um traqueóstomo, né? Também porque ele não tem tanta rigidez assim. Então a gente acaba não vencendo tanto a resistência dele se a gente tentar botar 2 vias de oxigênio, sabe? Por ele ser um lumen menor. E aí a gente teve a ideia de usar ultrassom, né? E medir quanto que será que a gente tem de diâmetro dentro ali desse tubo, o tanto que a gente tinha do tubo ali de diâmetro, para a gente ver qual, na verdade, seria um tubo nosso que poderia encaixar nele, né? Que seria, na verdade, uma ponte para ele ter a intervenção da cirurgia. Então, a gente fez a aferição com ultrassom e a gente viu que a menor dos diâmetros do tubo que a gente queria acoplar estava dando em torno de uns 9 milímetros, e a gente foi ver direitinho, e aí o tubo que a gente ia usar seria uma das opções, né? A primeira opção seria um tubo 5 com cuff, e as outras opções seriam sem cuff, mas a gente queria priorizar o cuff. Então, a primeira coisa que a gente pensou no plano A foi realmente fazer uma Kolbe. A única coisa que a gente tinha para ventilar essa paciente era realmente a musculatura dela, então a gente estava com esse receio mesmo de bloquear, então a nossa ideia foi fazer a Kolbe e uma intubação retrógrada de primeiro com o fio guia do acesso venoso central, sabe?
que é a técnica que eu acho que a gente, né, já conhece tudo. E aí, antes da gente ter definido todos esses planos e tudo, a gente sentou em conjunto com a equipe, então cada um tinha na sua cabeça várias vezes o que ia fazer, né? Então o Matheus ficou responsável pelo vídeo laringo, claro, ele era o mais experiente para isso. Eu fiquei com o Buji, né, da forma retrógrada. O Paulo Vitor ficou com o fio guia também, da forma retrógrada, em conjunto com as duas fisioterapeutas, né, que estavam do lado direito do paciente. Do lado esquerdo do paciente estava o enfermeiro com a máscara laringe a portos. Do outro lado também o técnico responsável só pela medicação. E o outro também o técnico responsável pelas compressões, com o DEA também já a postos para a gente começar a reanimação caso fosse necessário, né? A gente pensa nos piores. Então, acho que foi a primeira vez que a gente aplicou aquele negócio de esperar pelo melhor, mas também tá preparado para o pior, que foi o que aconteceu aí quando a gente recebeu essa paciente. Então, o nosso plano B, depois a gente revisar várias vezes o plano A, a gente botou como plano B, se a gente precisar bloquear, a gente tem que bloquear a paciente, né? E talvez, se a gente não conseguir progredir uma retrógrada com o fio guia, a gente usa o Buji. E aí, que tal a gente usar o Buji indo para baixo, né? Para a via aérea inferior da paciente, que a gente usaria o Montgomery como um canal e a gente tenta colocar o tubo pelo Montgomery entrando aqui e fazendo um usinho assim para baixo. Então, esse foi o plano B', né? O plano B principal. E o plano B' se não der para botar o Buji para baixo, vamos botar o Buji para cima. E aí faz a retrógrada. E aí o plano C seria a máscara laríngea, né? Que estaria junto com o enfermeiro, né? Ele era bem apto, né? O enfermeiro emergencista, então ele era apto para colocar, e a gente com certeza confiou na nossa equipe, né? A gente teve toda aquela logística do espaço, paciente bem monitorizado, a gente tirou outro paciente do lado assim que já estava bem estável para a gente ter um espaço maior. E aí foi tudo em conjunto para a gente pensar e organizar esses planos, já pensando nas intercorrências, né? Se precisar bloquear, se for uma paciente difícil de sedar por causa do histórico, né, de uso de drogas, e se for uma paciente que se parar, todo mundo já estava bem definido, e a gente já tinha, antes de iniciar, a gente rapidamente passou 2 vezes. Plano A, isso, fulano faz isso, ciclano faz isso. Se acontecer isso, fulano faz isso. Então, a gente conseguiu rapidamente cada um ficar no seu quadrado lá. Uma pergunta, uma coisa que a gente sempre coloca nos planos A, B, C, né? O que se isso não der certo é para isso, não der certo é para isso. Uma coisa que eu não vi aí nos planos, via aérea cirúrgica. Dava para fazer via aérea cirúrgica ali? Não. Não, em nenhuma circunstância. Não tinha como a gente fazer ainda algum desvio de via aérea cirúrgica para tentar acessar a traqueia dessa paciente, até porque o Montgomery é muito baixo, né? Ele não é tão distante da incisão da traqueostomia, né? Então a gente não teria como fazer alguma derivação ou algo que conseguisse passar por debaixo ou por cima do Montgomery para poder acessar a traqueia, né? Então o nosso pensamento era tentar entubar o Montgomery. Olha como até o pensamento que a gente teve basicamente na hora, né? Além do mais, só para complementar a questão dos planos, a gente também deixou preparada uma pinça de Magil. É verdade. Se eventualmente, né, a gente visse na intubação retrógrada ou fio guia, ou seja, o Buji acendendo, a gente tivesse alguma dificuldade ou a visualização não fosse tão boa, a gente conseguia puxar com a pinça e prosseguir com a passagem do tubo que a gente desejava, né? Até para conseguir guiar melhor por dentro do Montgomery. Então, isso é basicamente um insight que a gente teve lá na hora de deixar essa pinça em mãos também. Fora o carrinho Na verdade, de portas, né? A gente nem tinha pinça de Magil, né? A gente pegou um material do central, que a gente usa o fio guia, aí não tem Magil. Aí olhei assim, pega essa pinça de campo aí, aquela retinha pinça de campo que a gente usa para limpar antes. É isso, gente. A gente tem que raciocinar assim rápido, né, para tentar. E essa pinça, inclusive, foi bem utilizada. A gente vai já explicar como ela foi bem utilizada. Mas graças a Deus que a gente estava com essa pinça, que a gente pensou nessa pinça. Aquela pinçazinha de campo, que eu esqueci o nome dela, né? Aquela que a gente usa para degermar e tudo. Se a gente for olhar nos livros, né, e trazer isso aí para a vida mesmo. O manejo viário, ele não se escreve em livro, né? Então, se você for olhar no livro, ele vai dizer que o teu plano B pode ser uma máscara laríngea, o teu plano C é uma crico, C de crico,
mas isso tem que ser personalizado para cada paciente. Tem paciente que você não consegue usar uma máscara laríngea como plano B, porque simplesmente não cabe ali naquele paciente usar uma máscara laríngea, um paciente vomitando por algum motivo, que precisa de um dispositivo que realmente consiga definir via aérea definitiva. E como é o caso aí desse paciente, uma via aérea cirúrgica não resolveria o problema dele, então não dá para a gente colocar uma fórmula aí mágica, uma receita de bolo dos planos que vai funcionar para todo paciente. Cada paciente tem as suas particularidades, então cada situação é única. É isso que faz a nossa especialidade tão importante, né? É essa tomada de decisão de entender o que é o plano A, o plano B e o plano C, e conseguir adaptar o raciocínio para cada paciente de acordo com a situação. E é tudo muito rápido, não dá para você ficar ali, sentar e, peraí, vamos ver. Não dá. Enquanto você está aqui pensando, o paciente está entrando em falência respiratória, está saturando, está perdendo pouco drive que ele tem, e isso vai dificultando a tua vida cada vez mais. Então, tem que ser uma decisão rápida, assertiva e individualizada para cada paciente. E isso não só para os planos, isso para tudo, né? Para as drogas, para quantidade de droga, para dose, para tudo que você for fazendo paciente desde via aérea. Né? A gente, inclusive, a gente teve muita sintonia, assim, ainda bem, né? A gente estava com acho que o Paulo estava segurando a hiperangulada também, porque aí rapidamente ele conseguiria mudar o laringo, né? O vídeo laringo, porque a gente estava usando a Mac 4 de início, e aí eu estava com o Bugi, aí ele estava com o fio guia, o Matheus estava com a pinça junto com o enfermeiro e com o vídeo laringo, e o enfermeiro estava com a máscara laringe, então foi muito importante a gente ter essa divisão de trabalhos e conseguir manter aquela sintonia. Não pegar para você e fazer tudo sozinho. Eu acho que ainda bem que estava nós três no plantão, porque a gente conseguiu juntar as ideias. A ideia do ultrassom, ao vídeo. Eu tô com o meu vídeo aqui. Não, vamos pegar o ultrassom e medir. Aí depois, não, retrógrada. Mas com o quê? Não, que tal o fio guia? Mas e se o fio guia der ruim? Porque é 90 graus a Montgomery, né? Ela não é o traqueóstomo bonitinho que faz aquela curvatura em U, assim, sabe? Então ela é 90 graus. A gente pensou na hora assim, veio alguém dos três pensou, mas e se o fio guia não passar porque ele é 90 graus, mesmo com aquele puxadinho do fio guia, né? Aí a outra pessoa pensou, não, vamos pegar o bugie, porque o bugie a gente usa o lado encurvadinho e dá para direcionar para baixo ou para cima. E aí foi juntando cada mentezinha assim, a parcelazinha do pensamento, e aí a gente foi conseguindo montar aí os três planos de uma forma bem rápida, porque a paciente ela já estava, né, visivelmente em franco esforço respiratório. Vulgo trabalho em equipe, né? Exatamente. Posso aproveitar para contar uma historinha rapidinho? Quando a Paty falou a história que não tem no livro, né? A Mandinha falou também, não, o Walls não traz. Quando eu fui fazer o curso de via aérea com o pessoal do livro, eles tinham um espaço que era para contar casos, certo? Você falar para eles os casos e eles darem a opinião deles. Aí eu cheguei para um dos professores lá e contei de um caso que eu tinha tido no hospital de Messejana também, de um paciente que chegou com estenose traqueal. E aí que a gente precisou fazer uma COBE, a COBE não deu certo, precisou bloquear. Foi um caso, enfim, que o cirurgião não quis descer para ajudar, porque, mais um exemplo, né, de que a via aérea cirúrgica via cricotireoidostomia talvez não fosse eficaz, porque lembra, para a crico ser eficaz, em caso de obstrução de via aérea, você tem que conseguir ultrapassar a obstrução. Se a obstrução for muito baixa, como é o caso dessa paciente, não vai adiantar. E aí contei a história toda para ele e tudo mais e perguntei o que ele faria diferente. A resposta dele foi, essa não deveria ter sido uma via aérea manejada na emergência, essa é uma via aérea de centro cirúrgico. Um emergencista que escreveu o livro que a gente, né, usa como base, chegou e falou isso para mim. Então, assim, a nossa realidade também vai trazer casos para a gente que, às vezes, nas nossas referências, não era para ser a gente cuidando. Então, precisa manter a cabeça aberta, né? A gente precisa, muitas vezes, quando chega num certo nível, de aumentar as nossas habilidades e, às vezes, reconsiderar coisas que, quando a gente estava lá no começo, ainda construindo os fundamentos, talvez não fosse para a gente mesmo. Massa. E aí, nessa situação aí, a bola foi pra gente, né? Porque aí
a gente entrou em contato com o pessoal da cirurgia falou, ó, a gente não vai abordar, vocês vão ter que estabilizar essa paciente aí. Aí foi quando a gente falou, opa, não é uma viária da cirurgia, é uma viária. Vai! É o bom e velho te vira. Da cirurgia, cadê? Eu fiquei confusa agora. É a viária da emergência. O velho te vira aí, que eu passo aí depois para ver como é que fica. Vamos ver. Aí desceu o cirurgião, desceu o anestesista, porque queria ver o que a gente tinha feito, e desceu o outro cirurgião também, desceu uma galera lá para ver depois a arrumação. E aí, esse slide aí, ele traz uma informação importante, né, sobre essa questão que a Amanda citou de conseguir mensurar por meio do ultrassom, né, que a gente conseguiu. E aí eu trouxe até uma figurinha, que é a do próximo slide, mas não passa ainda, que, assim, para a gente entender, essa figura, inclusive, eu uso muito na minha aula de pediatria, né, que na pediatria, a região da área subglótica é a área com menor diâmetro da via aérea superior ali das crianças, né? No adulto, à medida que o tempo vai passando, vai virando um cano só, né? Então, a gente consegue marcar a coluna de ar e consegue definir, principalmente para esses pacientes que têm estenose, pacientes que têm massa cervical, né? Na HGF a gente de vez em quando mede. Quando o paciente está com tomografia, já vem com tomografia, é ótimo que você mede na tomografia, bem bonitinho lá, né? Aumenta a tela e mede, você tem o diâmetro perfeito. Quando não tem, o paciente não tem condições de ir, a gente usa ultrassom e ele realmente tem uma boa validação para fazer essa mensuração da coluna de ar, mas é importante a gente entender que eu estou medindo a coluna de ar do diâmetro externo do tubo. Quer ver? Passa o próximo slide aí, Nick. Ó, se vocês pegarem qualquer tubo, você vai ver o diâmetro interno, que isso aí é um tubo 7.000, que é o tubo que a gente pede. Me dá um 8, me dá um 7, 7.000. E ele tem o diâmetro externo, tá? Que aí o diâmetro externo vai ser o diâmetro externo, como o nome já diz, né? O diâmetro que recobre o tubo. E é esse diâmetro externo que a gente compara com essa medida ali da coluna de ar que a gente pega aqui no pescoço do paciente, certo? Então, essa tabelinha, inclusive, é de um artigo, volta lá, Nick, sumiu, acho, para mim. Essa tabelinha de um artigo que ela dá aí o diâmetro interno e o diâmetro externo de todos os tubos. Qual era o diâmetro externo que vocês mediram, Andinha? Era o menor, a gente fez uns 3, né, PVA? É porque eu não filmei na hora o ultrassom a gente fazendo, né, que a gente fez rápido, mas se eu não me engano... Quase 13 milímetros, o diâmetro externo do Montgomery. O menor, o interno dele tinha dado coisa de 9 milímetros, né? O menor interno, né? Que a gente tinha medido. Porque ele, como eu falei para vocês, ele é meio maleável. Se vocês forem pegar qualquer Montgomery, vocês vão fazer facilmente isso aqui, ó, com ele, sabe? Inclusive, a gente usou isso aí para torcer, mas eu não vou dar spoiler. Então, ele é facilmente maleável. Então, o diâmetro dele não era perfeitinho, né? Ele estava fazendo uma pequena emagrecida ali em alguma região. Então, o menor diâmetro interno dele que a gente viu estava 9,2 milímetros, uma coisa assim. E aí a gente usou realmente a referência lá do tubo, a gente não abriu a tabela, a gente pegou os tubos mesmo e vendo qual que o tubo com o diâmetro externo, né? Porque, pensa bem, o diâmetro externo, a gente queria botar o diâmetro externo, o tubo dentro do Montgomery. A gente queria, como o PV falou, a gente queria entubar o Montgomery. Então, a gente viu o diâmetro externo, o tamanho do diâmetro externo de algum tubo que a gente tinha disponível. E o único tubo que a gente tinha disponível compatível, se eu não me engano, era o 5. Massa. É sempre importante lembrar que existe essa diferença, diâmetro interno do diâmetro externo. Por isso, quando você vai fazer essa configuração da coluna de ar, né, sem considerar esse paciente desse caso específico. Paciente com a massa cervical, que está com a região do pescoço ali, que você não sabe se tem estenose ou não, você mede ali a coluna de ar e vê quanto é o diâmetro externo e vai jogar. Você pode até pegar os tubos que tem lá no hospital e sair olhando quais são os diâmetros externos que cabem ali naquele pescoço. Beleza? Na internet também tem uma tabelinha que ele fala o diâmetro dos tubos, né? Ele vai do infantil 8, né, ao médio 10, aí adulto 12, 14 e 16, né? Lá na hora a gente não conseguiu saber qual era realmente o diâmetro dela, mas baseado no que a gente tinha aferido aí pelo ultrassom, a gente conseguiu presumir qual seria o tamanho mais compatível até para a gente conseguir tomar decisões em relação às outras vias, né? Tanto a via que sai pela traqueia, não eventualmente a via que vai em direção ao pulmão. Então a gente também usou esse artifício do
do Google para tentar pesquisar qual era o diâmetro de todas as vias do tubo da paciente, do Montgomery. Quando eu falei equipe multiprofissional, a gente está colocando o Google também aí na jogada, porque a gente foi pesquisar sobre o Montgomery, qual era o tamanho, porque não dá para a gente ver também, inclusive, o tamanho do Montgomery. Foi a primeira coisa que a gente pensou antes de fazer o ultrassom, né? Qual o tamanho desse Montgomery? Dá para ver? Não dava para ver. Aí não dá para a gente saber, nem o pessoal de cirurgia sabia qual era o tamanho. Aí a gente vamos resolver mais essa aí que vai dar certo. Essa tabelinha é bom para você tirar um print, viu? Que aí dá para deixar aí no celular guardado, que quando você receber um paciente desse, você não precisa sair, né? O terror da enfermagem, tirando todos os tubos de dentro da caixa e saindo catando qual é o diâmetro externo que cabe no seu paciente. Você só consultar a tabela e ir direto no tubo que você quer, né? Que ajuda muito também. Beleza? E aí, como é que foi aí essa laringoscopia? Propriamente dita. A laringoscopia a gente optou sempre, tá sensacional, viu? Sensacional esse vídeo. A gente optou, claro, sempre pela melhor escolha, né? Se a gente tinha disponível um vídeo laringoscópio, a gente ia utilizá-lo. Optamos, a princípio, por uma videolaringoscopia por lâmina 4, tá certo? O nosso intuito era tentar primeiro fazer uma retrógrada com fio guia, né? Então a gente ia laringoscopar, o colega ia, o Dr. Mataus, ele ia observar as pregas vocais, né, baseado na laringoscopia por vídeo, a gente ia inserir o fio guia, a gente esperava que o fio guia fosse aparecer passando pelas pregas vocais, né? Mas como o tubo T, ele era, por mais que ele fosse siliconado, ele fosse meio molenga, o fio guia também não tinha rigidez para conseguir direcionar se ele ia para cima ou ia para baixo. Então a gente não conseguia ter um parâmetro para direcionar esse fio guia, né? Aquele Tzinho que fica para fora, aquela porção do tubo que fica para fora, a gente conseguia malear, botava ele um pouquinho para baixo para a gente tentar direcionar o tubo para cima, poder botar para cima para tentar direcionar o fio guia para baixo. Mas a gente não conseguiu, né, fazer isso com o fio guia. Então, e a gente sempre cronometrando, sempre tudo muito rápido, poucos segundos para cada tentativa, né? Para não perder tempo, porque é uma paciente que saturava rápido. Lembrar que a gente conseguiu fazer uma gambiarra de pré-oxigenação, né? A gente pré-oxigenou usando o Montgomery com uma parte do tubo, né? Que conseguia encaixar bastante esparadrapo e a gente conseguia pré-oxigenar um pouco ela, porque quando a gente pré-oxigenava por cima, tinha escape de ar. Ele não conseguia, tinha muito escape, a gente não conseguia vencer a resistência de jeito nenhum. Então, o melhor era por baixo, tentando fechar todas as vias aqui por cima. Então, foi uma intubação, uma pré-oxigenação ao contrário, na verdade. E eu tenho o fator também de que essa paciente era extremamente secretiva. Ela tinha muito pus, muito pus. Então, talvez o fio guia deve ter se atrapalhado no meio de tanto pus, tanta melequinha lá na secreção. Então, menção honrosa também, além do Google, para o esparadrapo, que claramente foi fundamental nesse manejo de via aérea aí, né? Isso aí foi as fisioterapeutas também arrasaram muito na pré-oxigenação desse paciente. As duas arrasaram, a gente pensou junto assim, tudo muito em conjunto, mas elas arrasaram muito na pré-oxigenação desse paciente. Em nenhum momento ela hipossaturou assim abaixo de 90. Em nenhum momento, assim, durante toda a intubação, e foi algo longo, assim, tipo, no vídeo, assim, a gente ficou avaliando e tudo, em nenhum momento foi menos do que 90%, porque as físicas arrasaram na pré-oxigenação. Exato. Então, a gente solta o vídeo aí, Nick. Solta aí o vídeo para aí, a gente vai e o PV vai falando aí, ó. Ó, aí eu tentei botar aí um pouquinho, volta aí bem do comecinho, bem do início. Dá uma pausa aí nos primeiros 2 segundos. 2 segundos. Pronto. Aí, bem no comecinho, vocês vão ver que tem o pessoal da físio dando uma pré-oxigenação. É isso, PV? A de roxinha sou eu. Essa de roxo é a Amanda. Da físio tá na direita da imagem, né? Tá pra cá. Tá, exatamente. Tá aí na direita da imagem o pessoal da fisioterapia. Tá? Eu não sei se tá vendo, eu tô segurando o Montgomery, eu tô apertando assim, ó. Pra segurar junto com a gambiarrazinha do tubo ali, né? Pronto, aí foi feita a videolaringoscopia, né? Vamos lá. E aí, como foi uma COB, né? O paciente mantinha drive respiratório, né? A gente fez só a ketamina,
é uma paciente, inclusive, de difícil sedação, né? Como tinha histórico de uso de drogas, era uma paciente de difícil sedação, né? Então foi aí que a gente optou, aí que mais legal. Aí a ascensão Voltei um pouquinho. Ó, dá para ver o pedacinho lá da prótese, a impressão ali em cima. Dá para ver o orifício da prótese, né? Então esse foi o nosso objetivo. Primeiro a gente tá lá embaixo. A gente primeiro tentou com o fio guia, não tivemos sucesso. O fio guia não conseguiu ser direcionado, ele realmente tinha muita resistência. A gente não conseguiu direcionar, então a gente optou por usar um dispositivo mais rígido que foi o bugie. Tivemos que bloquear a paciente, ela tinha ela tossia muito, chegou a fazer um pouco antes desse vídeo, até um pouco de laringoespasmo, então a gente optamos por bloquear, né? Foi a solução. Estava dentro dos planos, já esperava isso, inclusive a droga já estava preparada. Tá? Foi o plano B, então, no final das contas. No final das contas foi o plano Belinha, né? Foi o plano Belinha. Porque a ideia era usar o bugie para ir para baixo, sabe? E tentar passar o tubo por dentro do Montgomery daqui para cá, né? Como se fosse uma tráqueo, talvez, né? Uma intubação, um tráqueo montgomerizada, algo assim. Mas aí, na hora que o bugie não conseguiu ir para baixo, teve uma resistência e eu subi logo para ele ir para cima e fazer tipo uma retrógrada, né? O fio guia não conseguiu acender, então a gente teve que redirecionar com o bugie, né? Então o bugie conseguiu acender, a gente conseguiu puxar o bugie para a cavidade oral da paciente e colocamos o tubo por dentro do bugie, como se fosse intubação guiada por bugie mesmo. Só que tinha resistência de passar a ponta do tubo ali próximo ao olho de Murphy por dentro da Montgomery. Então foi aí que a pinça, no começo da conversa que a gente falou, fez a diferença. A gente pegou a pinça, fizemos uma pressão no corpo do tubo para ele conseguir dar uma encaixada por dentro do Montgomery, tá bom? E conseguir, de uma certa maneira, se fixar a ponto de conseguir oxigenar bem o paciente, de conseguir insuflar o cuff e proteger a via aérea, né, do resto do meio externo. Então, essa é basicamente a nossa intenção. E, graças a Deus, fomos bem felizes em relação a isso, né? Com a inserção da pinça. A gente nem pensava, essa pinça, na verdade, estava no plano A, né? Que era para usar com o fio guia. Então, a pinça estava no plano A para usar o fio guia, para quando visse o fio guia, né? O Mataus pinçasse, puxasse o fio guia e passasse o tubo. Na hora que a gente viu que o tubo 5 é um canudo, né? Para uma adulta, né, um adulto de 25 anos. Mas o tubo 5, ele realmente estava com, mesmo a gente tendo feito toda a aferição, ele estava com uma dificuldade na rigidez dele de conseguir conectar para dentro da Montgomery. E aí, na hora que a gente viu, ele, tá rígido, não tá passando. E aí a gente olhou assim e falou, pega a pinça. Aí ele conseguiu pegar a pinça e dar uma pequena empurradinha assim, que aí foi quando colocou, nivelou bem, encaixou, fez aquele encaixe assim. Só para a galera entender, no próximo slide tem onde é que ficou a localização do tubo, só para o pessoal entender onde é que ele ficou posicionado. Conseguiu insuflar o cuff antes ou dentro do próprio tubo de Montgomery? Foi, eu acho que foi mais para dentro, tipo de dentro para o meio, eu acho que foi para dentro do tubo de Montgomery que ele insuflou, porque ficou basicamente assim, acoplado. A gente puxou um pouquinho ele, porque o tubo ele estava querendo como se tivesse, ele começou a fazer um trajeto de querer sair, né? Fazer aquele U do Montgomery, de sair pro pescoço. A gente puxou um pouquinho o tubo, então foi bem pouco. Então acredito que foi realmente dentro do Montgomery. Insuflou e a gente não usou tanta seringa assim para insuflar, né? Então insuflou e pegou esse Montgomery e eu torci assim, porque ele é bem maleável. Então na hora que eu torci assim, ventilou, aí a paciente conseguiu responder bem assim, a oxigenação dela acho que estava antes 90, 91, já aumentou para 100. E aí a gente conseguiu depois acoplar ela no ventilador e ajustar alguns parâmetros para conseguir fazer essa ponte para ela ir direto para a cirurgia, né? Foi fazer broncoscopia ali depois. E o desafio também de bloquear a paciente com rocurônio, porque a gente já pensava de fazer um bloqueio e também facilitar para um manejo ventilatório, porque seria um outro desafio, que era uma paciente já com padrão obstrutivo, com muito broncoespasmo, de difícil broncodilatação já pré-intubação. Então a gente já pensou também de pressionar com rocurônio
para ganhar tempo e fazer uma boa fisioterapia respiratória. Tá? Então, ainda bem que deu tudo certo, foi tudo muito bem preparado e pensado tudo para isso, né? Não foi aleatório. Por mais que o Rocurone nos desse um grande tempo de bloqueio, a gente ainda teria o perigo da gente não conseguir fazer os procedimentos e ela passar muito tempo em apneia, porque seria difícil resgatar essa paciente. Né? Ela não tinha uma boa expansibilidade pulmonar. Né? Então, tudo isso foi pensado, sim. A gente pensou também nas intercorrências que poderiam surgir em relação a isso, tanto no peri quanto no pós também, intubação. A gente foi feliz, ainda bem, que deu tudo certo. E foi um segundo desafio também a ventilação dessa paciente. Mas a fisioterapia brilhou lá, deu tudo muito certo. Também optando por fazer sedativos com efeito bronquidilatador, né? Isso ajudou muito também na paciente, né? A gente fazendo também sempre uma bomba associada com ketamina, isso ajudou muito na ventilação dessa paciente, né? Te ajudava também a bronquidilatar. Então, tudo isso foi uma terapia ponte até essa paciente chegar estável no centro cirúrgico. Então, isso foi tudo muito, muito, muito interessante, esse manejo. Teve um momento que a gente teve que desligar o alarme de pressão, né? Porque era uma ventilação atípica. Exatamente. E aí, quando a gente conseguiu fazer com que a paciente saiu da sala vermelha, conseguindo fazer um volume de 300, assim, né? Num tubo de 5. Então, deu para fazer... Lógico que não é a forma ideal que essa paciente vai ficar, mas deu para resgatar, fazer a ponte, estabilizar a paciente e conseguir mandar ela para um desfecho definitivo. Inclusive, essa paciente está comigo na UTI respiratória no rodízio da residência, né? E aí todo mundo fica querendo saber como é que foi que a gente conseguiu fazer essa tal intubação lá, que aí foi de todo fato... mundo aparece, né? Agora todo mundo aparece. Na hora da intubação, sumiu todo mundo. Ninguém queria saber. Eu nunca tinha visto 2 anestesistas pisarem na sala de parada ao mesmo tempo, né? Eu olhei assim, como assim? O pessoal do anestésio foi lá e ficou perguntando para mim, como que vocês pensaram nisso? Mas como que vocês chegaram a essa conclusão? Aí eu olhei e falei, não sei, mulher, a gente só pensou, tipo, eu não tô nem lembrando meu nome agora, que eu já pensei tanto que minha cabeça tá doendo já. Foi domingo à tarde, né? Pois não foi no domingo. Acho que foi no domingo ou foi no sábado à tarde. Essa era uma das pacientes, né, que tinha lá. Se você for claramente a gente tinha aqueles 8 pacientes no corredor. Inclusive, no momento da admissão, no momento dessa paciente, tinha admissão chegando, infarto com supra, que a gente mandou para hemodinâmica. Não para. E é isso. O basal, assim, tá tudo bem. Normal, Ainda bem que não mais chegou um dia. nenhuma parada, né? Mais um dia no Miss Jane. Então... E o mais legal de tudo é a gente ter a sintonia com a equipe. Quando você tem uma equipe que confia no que você está fazendo, as ações foram bem mais fáceis de se fazer. Então, quando a gente ia explicando, né, a gente chegava a pegar papel para poder explicar como é que a gente queria fazer as coisas, e a equipe foi começando a entender até aquela sintonia de o que é que estava sendo feito, aí foi caindo mais a realidade na cabeça de todo mundo. Então, tudo isso facilitou. Porque como todo mundo sabia o que tinha que fazer, foi tudo muito, apesar de ser desafiador, mas foi tudo muito tranquilo de se realizar, né? Então ficou um carrinho de parada já no ponto, aberto, as drogas, se fosse o caso, no ponto de fazer, eventualmente, se a paciente parasse. Máscara laranja para resgatar seria o mais ideal? Talvez não, teria muito escape de ar, mas era uma possibilidade que a gente poderia fazer, estava lá pronto se precisasse. A gente já deixou um push dose de adrenalina, eventualmente, se a paciente ficasse potência, estava lá no ponto. Então foi tudo muito bem programado, né? Então a gente já tinha as drogas da parada pronto. Tinha droga de bicarbonato, tinha bicarbonato, tinha adrenalina, tinha o rocurônio, ketamina, tudo. Já tinha até escadinha já ali no ponto para subir para fazer as compressões também. E é interessante porque em todo momento não foi um plano que foi montado apenas por mim, pelo Paulo Vitor e pelo Matal, sabe? E esse não foi o primeiro plano que a gente pensou. Esses 3 primeiros não foram os primeiros que a gente pensou. A gente foi incrementando as ideias. E a gente virava pro pessoal da FIS e falava, o que vocês acham? Vocês concordam, né? E aí, o que vocês acham? Aí eles viravam e falavam, não, eu acho que a gente pode pré-oxigenar sim. E aí eles deram um outro tipo de pré-oxigenação que foi melhor e a gente foi incrementando. E claro que a gente não vai sentar e dar uma aula para a equipe, né? Mas a gente tem que explicar para nossa equipe o que a gente está fazendo, porque por questão de a equipe ainda tá em sintonia, na mesma sintonia com você, como que você quer que a sua equipe esteja em sintonia e confie no que você está fazendo, se ela não está entendendo o que você está fazendo, o que essa pessoa está botando na cabeça, o que ela está botando um bujo no pescoço, nunca vi ninguém botando um bujo no pescoço, que diabo que ela está botando um ultrassom no pescoço,
esse povo não usa o POCUS, né, para ver o coração, não, que imagina, no messejano a gente ficar pegando o ultrassom e ficar botando o pescoço do povo, os pacientes infartados. A gente raramente faz isso, né? Então, a gente foi explicando tudo, e antes a gente falou, tá, fulano é responsável por isso, 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 ciclano. E aí ele fala, não, sim, entendi, tudo bem entendido, aquela comunicação de alça fechada que a gente sabe que funciona, e é o simples, e o simples tem que ser bem feito, então eu acho que serviu para a equipe toda não só estar em sintonia, como ter confiança. Então, em nenhum momento teve nada negativo. Ai, não vai dar certo, não vai dar ruim, meu Deus, vai parar. Não, todo mundo ficou completamente sério e, não, vai dar certo, tá muito bem planejado. E foi, né? Aí, acho que não é só uma via aérea nem físio e nem anatomicamente difícil, ela também era psicologicamente difícil, né? Então, a parte psicológica aí foi muito boa. Globalmente difícil. Globalmente difícil, né? Imagina Exatamente. só, porque geralmente o plano A da intubação é o R-, né? Que aqui no caso era eu. E aí o plano A da intubação aí já era o staff, né? Então, assim, se o plano A da intubação é o staff, é porque realmente a via aérea não é muito fácil, não, né? Mas, enfim, deu certo, graças a Deus. Cara, muito, muito, muito massa, viu? Muito massa, de verdade. Eu queria só dizer que eu estou muito orgulhosa dos meus residentes, que a tia fica assim, né, a staff, né, poxa vida, a gente ensinou essas crianças, um dia desses eram crianças, né, de verdinho, R1, agora eles já fazem intubações retrógradas e fazem 3.000 planos para uma vez intubação. Assim, não, e com direito a ultrassom de via aérea, medir diâmetro do dispositivo por ultrassom, comparar com o diâmetro externo, toda uma engenhosidade assim, sensacional, que nem a Ayla comentou aí, né? Uma cascata de ideias que quando separa isoladamente já seria extremamente genial. E aí, quando você junta o ambiente que a gente sabe, com todas, né, as limitações que a gente trabalha, a gente, mesmo no melhor dos dias, com a melhor das situações, a gente tem outras pessoas chegando, né? E assim, para mim transparece mais, além de a compreensão, né, de todas as limitações, de tudo que é que podia dar errado, antever isso, a importância dessa preparação minuciosa, como é fundamental a equipe, né? Que vocês falaram aqui várias vezes, e que a gente sabe, emergência é um trabalho em equipe. Então, fazer todo mundo estar na mesma página, antes de começar tudo. De liderança, né? E liderar é muito isso, não é você tomar a frente e mandar o que todo mundo tem que fazer. É você entender, qual é seu ponto forte, a minha limitação é essa, então eu vou para esse canto aqui que eu posso ajudar mais, você sabe mais do que eu, o que é que você acha, né? É trazer o melhor de todo mundo, juntar todo mundo e conseguir prover um resultado desse num caso extremamente difícil. É, sem dúvida, um dos casos mais difíceis e mirabolantes que eu já vi na minha vida. Tanto que eu fiquei perguntando, né, lá na hora, depois que eles contaram, não, mas o que é isso? Conta mais. E aí, né? A gente ainda estava meio tonto, assim, que a gente estava ainda fazendo um monte de admissão. Inclusive, nesse meu tempo, eu acho que a gente teve umas 3 admissões, se eu não me engano, né? Um super que foi para o CAT, um BAVT, enfim. Mas a gente conseguiu manter essa horizontalidade na equipe, né? Então, em nenhum momento teve quem mandou em quem ali. Por incrível que pareça, foi algo muito horizontal, que faz parte dessa soft skill do emergencista, né? A gente tem que saber não só liderar, mas estar em consonância com a equipe e tratar todos com horizontalidade. Então, acho que o grupo lá, a equipe ficou tão assim, sentindo que fez a diferença pelo paciente, que eles vibraram assim junto com a gente e ficaram, ai, cara, vamos tirar foto, meu Deus. E aí todo mundo comentou com seus respectivos grupos e eles se sentiram idealizadores disso também em conjunto, porque assim, não foi uma ideia responsável por nenhum de nós, foi várias cabecinhas pensantes, né? E a gente ficou juntando uma ideia por uma ideia, aí às vezes, por que não usar isso? Pode ser isso, mas e se for com isso? Aí pronto. E aí a gente conseguiu rapidamente ali montar esses planos em consonância, assim. Foi realmente, acho que eu nunca vou pegar uma via aérea assim na minha vida, talvez seja a única vez. Não duvide não, duvide não. E assim, eu acompanho essa paciente não UTI respiratória, por incrível que pareça, assim, a coincidência, né, meu rodízio nesse mês está sendo na UTI respiratória pela residência,
E eu tô com essa paciente desde o início. Na hora que eu cheguei, os pneumologistas tudo assim, atacando o pessoal da intensiva. O que foi isso? O que é isso? E eles já assistiram os vídeos várias e várias vezes, tentando entender, meu Deus, e como é que vocês mediram esse negócio? Mas por que vocês não levaram na tomografia? Eu, não, amado, não dava para levar na tomografia. O paciente estava com a frequência de 40 para 60. Não tinha como, assim. E você já tinha ferido muitas vezes o diâmetro da viária? Eu não lembro de tantas vezes assim que eu tinha ferido, não, mas eu já sabia, que eu lembrava que eu sabia medir e tal, e o PV tinha tido a ideia também. E aí a paciente vai amanhã para o centro cirúrgico fazer a correção da traqueia, e já está no ponto também, já depois disso, de fazer o desmame da sedação e tudo, né? Logo depois que a gente conseguiu estabilizar a paciente. Foi uma paciente que saiu da vasoplegia muito rápido, né? Acho que ela já estava saindo da nora, né? Era PV quando a gente estava tirando ela da sala de parada, né? Tava com um desmame de nora bem considerável, indo para a cirurgia. Saiu da cirurgia sem noradrenalina, tá só com o seu fentamida e propofol, porque ela é bem difícil de sedar mesmo, né? E aí amanhã ela já está sendo abordada pelo pessoal da cirurgia torácica. E aí mais um desfecho bom que realmente fez a diferença para a paciente, né? Terá um final feliz. E uma coisa que foi muito legal também, só para a gente complementar, em relação ao que foi feito após a intubação, é uma coisa que a gente deveria fazer com muito mais frequência, mas às vezes a gente não consegue fazer pelo caos, que é o debriefing. É chegar para a equipe e falar, olha, tá tudo ok isso aqui foi bom, isso aqui foi certo, isso aqui a gente poderia ter feito do jeito? Poderia, mas nesse contexto deu certo, foi o que foi bem aplicado. Então tudo isso vale como aprendizado para todos, né? A gente pegou uma situação difícil que foi feito de maneira muito bem protocolada e no final tem um feedback. O ser humano funciona através de feedback, né? Então como é que eu vou fazer um reforço positivo se eu não dou um feedback para a minha equipe, né? Então isso foi muito importante, para a gente conseguir demonstrar para a equipe que cada pensamento, né? Cada milhozinho ali deu para encher o papo da galinha, né? Então, de pouquinho em pouquinho a gente conseguiu demonstrar para todos, né, aquilo que a gente estava fazendo dava para ser feito, e a equipe conseguiu acatar porque eles entenderam o que a gente queria fazer. E no final foi ótimo, e o debrief também foi melhor ainda. Acho que às vezes o debrief no final foi melhor do que todo o processo, porque deu certo. Então foi muito legal mesmo. Eu não lembro outra vez que no Messejana a gente conseguiu parar e fazer um debrief, né, de um paciente, porque era um chegando atrás do outro, mas nesse a gente conseguiu fazer aquela gestão de tempo para fazer aquele debrief final de, poxa, foi positivo, né? Talvez a gente podia ter feito isso, aquilo, mas no final das contas foi positivo, né? Nossa, gente, muito obrigada pela disponibilidade de vocês dois. Eu sei que o residente chega essa hora em casa, está muito cansado, só quer dormir, está em posição fetal, mas eu acho que foi muito legal, porque se você nunca ouviu falar, você nunca vai pensar, né? Então, a galera que está escutando aqui a live ouviu falar sobre isso, e se um dia chegar um caso como isso, você já tem mais ou menos aí uma ideia de como manejar, e com certeza vão conseguir salvar outras vidas, né? Por meio da nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. A tia Paty e a tia Nick estão muito orgulhosas. Só orgulho, 100%. E se pegarem outras via aéreas muito legais, estaremos fazendo novas lives sobre isso. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. É muito bom compartilhar esse relato de experiência e de caso com vocês. Igualmente, também agradeço pelo convite. Espero que tenham entendido aí o nosso pensamento, né? E se aparecerem, quem sabe aí, né? Não dá para replicar. Vamos ver, mais casos. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.